aproximada que ele deveria chegar. E então o empregado veio, anunciou que ele chegaria naquela hora aprazada e que se deveria preparar a festa para recepcioná-lo. Assim foi feito. Quando ele chegou no dia seguinte, foi recebido pelos servos, pelos escravos, pela esposa. E ao saltar do camelo, ele disse: "O meu filho". Ela disse: "Calma, sigamos a ética. Primeiro os banhos, depois a ceia, depois o contato com os nossos funcionários e iremos ver o filho que dorme". Ele submeteu-se a contragosto, mas tinha que obedecer a uma praxis. Quando terminou de falar aos que o recepcionavam, ele disse: "Agora vamos ver o filho". Ela disse: "Faremos isso na ordem que me entregaste os bens. Vamos à sala". Abriu o primeiro cofre e disse: "Comprei mais propriedades. Sou uma excelente administradora de bens". Na próxima gaveta, aqui estão novos escravos. Adquiri outras joias. Por falar em joias, eu gostaria de ouvir-te. Tu és um homem muito experiente. Tu és um homem sábio, um nobre administrador. No dia em que tu partiste, era pela alva. A poeira ainda não caíra por detrás dos teus camelos da caravana, quando se me acercou da casa um ancião venerando que me trazia uma joia. Disse: "Mulher, eu tenho esta pérola. É a mais rara que os olhos humanos jamais viram. Nota, eu sou um homem idoso. Vou atravessar o deserto. Os salteadores aí estão aos bandos, frágil e sós. Cheguei, mas não alcancei a caravana de teu marido. Eu serei naturalmente dilapidado, serei surrado e talvez me matem, e me roubarão a joia. Eu estive olhando na cidade que seria capaz de guardá-la, e neste oásis, tu és a única mulher que inspiras uma confiança absoluta. Eu quero dar-te a gema para que guardes. É uma gema muito rara. Ela te exigirá muitos sacrifícios, talvez até da própria vida, quando os assaltantes souberem e quiserem roubar-te. Tu me guardarás esta joia?" Ela disse: "Não. Será um risco desnecessário. Não será minha. Eu me encarregarei de guardar, de zelar e até de colocar no engaste. Claro", ele disse: "Sim, eu até permitiria que tu usasses, mas ela é tão preciosa que pode despertar a cobiça. Então eu não irei guardar uma coisa que não é minha, correndo o risco de perder a minha vida." Mas quando eu vi a joia, quando eu vi a pérola, o seu pálido brilho, o seu fascínio, eu não pude resistir. Aceitei. E o homem se foi. Cambaleante, eu calculei que ele seria vitimado pela morte, nunca mais voltaria. O deserto é cruel, Simão sopra muito forte. Ele não retornaria nunca mais. E diariamente eu abria o cofre e me deslumbrava com a joia. Não aguentei. Mandei fazer um pendentif, coloquei a resguardada por detrás dos meus vestidos, para que fria ela estivesse no meu colo e eu lhe aquecesse com o calor da minha vida. Hoje pela manhã, quando eu preparava a festa da tua chegada, chamam-me à porta e um escravo me vem dizer que é um ancião. Fui tomada de ira. Ele insistiu para falar comigo. E agora, desesperado, eu fui atendê-lo. E ali chegando, ele me sorriu, ainda mais idoso e resistente. E disse: "Mulher, venho buscar a joia que te emprestei. Não sei a que joia se refere você. Tu sabes. Aquela pérola que eu te emprestei há 2 luas. Não me recordo. Mulher, eu te disse que era um empréstimo e que tu poderias até usá-la, mas eu não te dei. Mas eu não me recordo. Tu te recordas. Eu sou o dono, em nome de Alá, eu venho buscá-la." Então, marido, eu tive uma decisão. Eu tomei uma atitude, mas estou atormentada.
Eu não sei se agir bem ou se me equivoquei. Fosse você, que faria? Devolveria a joia ou a reteria? É claro, respondeu o marido, eu a devolveria, porque a pérola não era minha. Valeu-me a felicidade enquanto eu aguardei. Enquanto eu a engastei e coloquei de encontro ao meu corpo, ela valeu, mas não era minha. Ai, que bom. Foi exatamente o que eu fiz. Agora vamos ver nosso filhinho. Levou a alcova e quando puxou a cortina, ele estava morto sobre uma laje fria. O marido deu um grito e ela em lágrimas lhe disse: aí está, a joia mais preciosa do mundo. O dono veio buscá-la nesta manhã. Eu lutei. Nós discutimos, eu o odiei. Mas ele simplesmente me disse com serenidade: eu te emprestei. Eu te permiti usar. Eu sei que tu me devolves melhor do que quando eu te dei. Mas ela é minha. Eu também mereço ter joia. Eu também quero joias. Não só gravetos, seixos. Não só a cula, os espinhos. Eu também desejo algumas pérolas para a minha corte. E eu não tendo outra alternativa, eu lhe dei. Nossos filhos, escreveu muito bem Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida. Eles nos são confiados para que os trabalhemos, para que os adornemos de belezas, para que os felicitemos, mas não são nossos filhos. E um dia, perguntando a um espírito muito querido, por que arrebatavam as criancinhas que vieram cumprir uma fase do seu processo evolutivo, que vieram concluir uma etapa que ficou interrompida e que às vezes voltam para casa com o corpinho dilacerado por um acidente, por uma tragédia dessas que convencionamos denominar as llagas da nossa vida. E eles me responderam: concluem uma etapa que ficou interrompida. Eles são concluintes das reencarnações e talvez não necessitem mais de voltar ao vasilhame carnal, ou quiçá retornem para não se apartarem nunca mais. E fazendo reticências, o benfeitor me disse: Deus também ama ao bom, ao belo e ao nobre, e deseja que retornem à pátria não somente os amargurados, os infelizes, aqueles que se perturbaram, mas também os espíritos felizes, para continuar inspirando a humanidade. Se me fosse lícito dizer alguma coisa à guisa de consolo, eu diria com segurança: eles vivem. Eles nos aguardam. Eu narrei a experiência de Lady Di e o reencontro com seu pai, com Madre Teresa, e a sua plenitude hoje dentro da relatividade dos méritos que ela tem e que só Deus os pode examinar. Narrei a presença do nosso querido amigo da cidade de Amparo, entre nós, jubiloso e livre. Essa lacuna, essa saudade, me disse um psiquiatra gaúcho, há 2 anos, numa feira do livro na cidade de Porto Alegre. Falávamos, um ateu, que era ele, psiquiatra e neurologista, um homem extraordinário, um sacerdote católico e eu. E então a palestra do psiquiatra me impactou. Ele disse, entre outras coisas: os senhores religiosos podem consolar dizendo: eles vivem, vão reencontrar-se, mas eu não. Quando chega ao meu consultório alguém que fez um transtorno psicótico, maníaco-depressivo pela dor da morte, e me diz: doutor, e agora que meu filho, meu marido, meu pai, minha esposa, meu irmão, a pessoa querida partiu, o que é que eu farei da minha vida? Eu que não creio na continuação da vida,
eu lhes pergunto, quanto tempo conviveu com ele? X meses, Y anos, tantas décadas. Então, não os lamente porque morreram. Agradeça a honra de ter vivido com eles esses períodos. Não seja tão egoísta. Lembre-se de todo esse período de felicidade e reviva. A vida física, dizia ele, não é uma linha horizontal de plenitude, é uma sinuosa de altos e baixos. Você pode evocar um ser querido do qual se apartou, mas há muita gente que tem um ser querido e está pedindo que morra para não sofrer com a presença dele. Então viva de agora por diante, em diante, com as reminiscências de tudo de bom que este ser lhe deu, de todas as alegrias que você experimentou. Aí estão as duas vertentes. O pensamento do materialista, que me parece muito belo, e a proposta espiritualista do espiritismo, que me parece muito consoladora. Eles vivem este período, os primeiros dias, o primeiro mês, podem ser caracterizados como uma verdadeira pedrada. A pessoa entra em choque, parece que não aconteceu. É muito doloroso, mas não é tanto. O tanto virá depois. À medida que nós vamos digerindo, saímos desta dor ululante e entramos no sofrimento da ausência. À medida que passam as horas e nós vemos o leito vazio, o lugar à mesa, passamos a ouvir a voz imaginária. Se vamos na rua, nós vemos de costas, corremos até para abraçar, e quando a pessoa se volta, não é. Este será realmente o grande período de dor. O segundo mês, os 6 primeiros meses, depois o nosso psiquismo vai absorvendo a dor e nós vamos ressuscitando. É o período em que eles também estão livres, em que eles voltam, alguns antes, é claro, outros depois, é natural, e alguns mais ou menos nesse intermezzo. Eles chegam e vem uma saudade tão resignada, uma saudade feita de encantamento e até de gratidão. A gente até sorri, a gente lembra de um acontecimento, evoca uma conversa, volta à mente um instante e a gente começa a preencher-se. E se fizer um grande silêncio interior, a gente os ouve. Porque a mediunidade não é privilégio, é oportunidade, não é graça, é ponte.